Obrigado, pessoal. Boa noite. Conheço parte do pessoal que está aqui, mas parte eu não conheço ainda, então prazer conhecer vocês, ainda que virtualmente, né? Eu vou compartilhar minha tela, aí vocês só me avisam, por favor, se já está compartilhando, e para a gente começar aqui na nossa fala. Deu aí, Maria? Tá compartilhando, só não tá em apresentação ainda, tá? Beleza, agora acho que deu, né? Deu. Tá bom. Eu não estou vendo vocês direito, mas vocês me dão um toque aí se precisar de parar em algum momento, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, boa noite, né? A Maria já adiantou aqui, a gente vai tratar um pouco de minerais estratégicos. Eu vou passar um pouquinho mais para frente o que é isso, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder é o que são minerais estratégicos, para a gente avançar aqui na nossa discussão. Para vocês entenderem um pouquinho da nossa divisão, e o Stephanie a gente se alinhou, eu vou dar uma visão um pouco mais geral, né? Depois eu vou tratar um pouquinho do nióbio e do lítio, bem objetivamente, para a Stephanie depois entrar mais em detalhe no lítio, que é a bola da vez aí que a gente tem escutado muito falar, né? Para quem esteve na Exposibran, então para quem soube o que se discute na Exposibran, a gente percebeu que a importância que o lítio tem ganhado em razão da própria utilização dele enquanto mineral estratégico para a transição energética, é muito relevante, né? Então, não é para menos que ele tenha aí essa importância e relevância para a gente, para fins de estudo. Aí, Maria, eu estou entendendo que a reunião aqui deve estar mais ou menos 1 hora, né? Imagino. Isso, É, não, pode ficar tranquilo, à vontade pra. tá, eu vou pensar aqui mais ou menos, vou pôr como objetivo aqui umas 7h30 mais ou menos, mas se eu passar um pouquinho, já peço desculpa aí para vocês. Então, pessoal, para começar, muito se fala, quando a gente conversa sobre mineral estratégico, sobre transição energética. Só que transição energética não é um tema novo, né? A gente sabe que ao longo da nossa história enquanto humanidade, a gente passou por diversas transições energéticas, né? A gente está passando só por mais uma delas. Então, se a gente for remontar lá no período em que os neandertais, né, já utilizavam o fogo aí enquanto uma possível energia para eles, depois se utilizou muito a energia proveniente de tração animal, né, depois na época das grandes navegações, utilizou-se muito a energia do próprio vento, né, a força que o vento trazia para as caravelas. Depois da Revolução Industrial, o carvão passou a ter uma importância muito grande enquanto esse fator de produção de energia. Depois veio a máquina a vapor, que também demandava demais o carvão. Depois veio o petróleo, que o petróleo é o que a gente mais utiliza atualmente. Hoje se discute muito em energia verde e, por que não, a gente tratar aqui da energia enquanto essa produção de energia enquanto uma relação com os minerais estratégicos, né? Então, isso aqui é só para a gente ter um panorama de que falar em transição energética não é exatamente um tema atual, né? Atualmente, a gente está passando por mais uma das transições. E essa transição que a gente está passando, ela talvez esteja nos colocando aí num novo ciclo de mineração. E acho que a gente é muito privilegiado por isso, né? Por estar vivendo esse momento em que a gente tem percebido aí a importância cada vez maior dos minerais estratégicos. Então, a nossa agenda aqui, que a gente vai tratar um pouquinho, é da política para minerais estratégicos, que veio pela Lei 10.657 de 2021. Depois, a definição dos minerais estratégicos, né, quais são eles no fim das contas. Depois, nós vamos tratar aqui do CTA-PME, que é o Comitê Interministerial de Análise de Projeto Mineral Estratégico. E, igual eu falei no comecinho, a gente vai tratar um pouco aqui da cadeia produtiva do nióbio e do lítio, tá? Para dar um exemplo para vocês em relação a o exemplo prático, né, da relevância dos minerais estratégicos. Então, a política pró-mineral estratégica, como já disse, né, ela veio pela Lei 10.657 de 21, mas a gente acha que tem que dar um passo para trás para entender o que são esses minerais estratégicos. E uma definição que eu achei interessante, ela veio do PNM 2030. PNM é o Plano Nacional de Mineração que o MME monta, né? Ele foi montado lá em 2010, projetando a mineração 20 anos para frente. Hoje em dia a gente discute o PNM 2050 para que a gente possa projetar a mineração nos próximos 20, 30 anos, né? É um documento
que discute uma visão um pouco mais de longo prazo, até para que o Poder Executivo consiga instituir políticas públicas eficientes, né, e bem pensadas para a mineração. Então, no PNM 2030, fala o seguinte: o conceito mineral estratégico sempre esteve associado a objetivos políticos dos países hegemônicos. O conceito que se consolidou durante a Guerra Fria referia-se à escassez de minerais para a fabricação de materiais utilizados na defesa, inclusive com a formulação de estoques estratégicos, o que é muito natural, né? A gente passou recentemente por esse contexto de Guerra Fria e que, para os países envolvidos, eh, não nesse conflito diretamente, né, mas nesse momento histórico, eh, era muito importante que se tivesse ali um estoque de minerais que fosse possibilitar que eles pudessem se defender caso a Guerra Fria de fato se concretizasse, né? Então, atualmente o termo é usado como sinônimo de recurso mineral escasso, essencial ou crítico para um país. Essa definição é muito ampla, mas nos dá um indicativo de que o mineral estratégico é aquele que, para a gente, ele é escasso, ele é essencial ou ele vai ser crítico para a gente. Né? A ideia aqui é que a gente consiga materializar um pouco mais esse conceito ao longo da discussão. E nesse contexto de mineral estratégico, a política pró-mineral estratégico, ela foi instituída, né, num contexto de apoio para o licenciamento ambiental, no sentido de articular as ações entre órgãos públicos para priorizar os esforços, né, canalizar esforço para a implantação desses projetos de minerais estratégicos. Né? Então, é uma política pública voltada no sentido de canalizar esforços para viabilizar a implantação desses empreendimentos. E voltando um pouquinho na Expo Zibram, né, quando foi muito tratado essa temática de mineral estratégico, muito se dizia da necessidade de o Brasil não perder a oportunidade de aproveitar essa janela. Né, uma janela muito importante que a gente está tendo aí, a Stephanie vai tratar bastante do lítio, mas dos minerais estratégicos em geral, considerando que o Brasil tem reservas relevantes desses minérios, a gente não pode perder essa oportunidade. Né? Então, a política veio a calhar no sentido de viabilizar que a gente consiga ter essa implantação eficiente de projetos voltados para minerais estratégicos. Né? Então, uma política bastante recente, né, de 21, já vem sendo implementada, a gente vem acompanhando essa implementação já na prática, mas certamente o efeito dessa política vai ser percebido aí mais a médio e longo prazo. Deixa eu passar aqui. Passou. Então, nesse contexto, né, nesse contexto mais amplo do que seriam os minerais estratégicos, a gente tem essa divisão, né, dos critérios de definição dos minerais estratégicos pela própria Lei 10.657. Então, são três critérios, basicamente, que seriam, primeiro, minerais que o país depende para importação em alto percentual. Né? Então, um exemplo prático disso aqui que eu dou para vocês é o potássio. Né? O potássio, o Brasil precisa muito do potássio para fazer fertilizante agrícola, e o Brasil tem uma produção de potássio quase que irrelevante perto da sua utilização aqui no nosso país. Né? Lembrando que o Brasil, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo aí, de várias commodities. Né? Então, o Brasil usa em larga escala os fertilizantes. Então, para a gente aqui, essa importação de potássio é muito relevante e a gente percebeu essa necessidade muito claramente na guerra entre Ucrânia e Rússia. Né? O Brasil tinha essa importação relevante aí de potássio para poder se utilizar aqui na nossa produção agrícola e tem sentido muita falta nisso. Então, para mostrar a relevância prática de se ter esse incentivo para projetos de potássio, por exemplo. O segundo item é bem mineral que tem importância pela sua aplicação em produtos e processos de alta tecnologia. Então aí a gama é gigante, né? Vou passar o próximo slide desses minerais estratégicos, mas fato é que está muito relacionado a essa indústria que se chama de alta tecnologia, que é basicamente essa indústria que a gente conhece bem, a gente utiliza muito, de materiais com alto grau de tecnologia que por isso depende de muitos minerais. Né? Não precisa ser exatamente nenhum grande entendido de mineração para a gente saber, por exemplo, o tanto que a gente depende de mineração para um celular, que é o que a gente usa aqui o tempo inteiro. Né? Então, é muito importante que o Brasil esteja atento a esses bens minerais para que possa
tem uma relevância, uma preponderância grande em termos de players mundiais voltados para a mineração na produção de minerais que são utilizados na indústria de alta tecnologia. E, por fim, o terceiro critério são aqueles bens minerais que detenham vantagens comparativas e que sejam essenciais para que a gente tenha um superávit na balança comercial do país. Então, eu vou depois tratar um pouquinho do nióbio, que vocês vão perceber o tanto que o nióbio é importante aqui para a gente, considerando que o Brasil é um grande produtor de nióbio a nível mundial. O Brasil hoje está muito na frente na produção de nióbio e é muito importante que se mantenha à frente, né? Considerando que isso aí dá para a gente uma vantagem competitiva em termos econômicos muito considerável. Então, esses três itens aqui a gente tem que ter em mente. Então, são bens minerais que a gente importa em alto percentual, bens minerais empregados na indústria da tecnologia e bens minerais que são relevantes para a gente ter vantagem econômica em termos de superávit na balança comercial. E, posteriormente à Lei 10.057, o próprio MME soltou essa resolução, a Resolução 2 de 21, para tornar objetiva a lista de minerais estratégicos a partir de cada um desses conceitos, né? Então, daqueles que o Brasil depende de alta importação, eu trouxe aqui o potássio, mas além disso tem o enxofre, fosfato e molibdênio, também são muito importantes para o país, considerando que são minerais que a gente tem que importar demais. Na segunda coluna, que eu comentei com vocês que era mais extensa, são aqueles bens minerais que a gente utiliza muito para a tecnologia, né? Então, não vou citar aqui para a gente não perder muito tempo, mas o lítio vocês percebem aí nessa lista, o nióbio também está nessa lista, terras raras, né? Que é um composto de vários tipos de bens minerais que se utiliza muito na indústria de tecnologia para a produção de energia verde e para a produção de materiais tecnológicos que a gente utiliza no nosso dia a dia e bens minerais que a gente tem uma vantagem competitiva e que nos dá um superávit na balança comercial do nosso país. Então, o nióbio eu trouxe para vocês aqui, eu vou depois trazer isso em números, tanto que é relevante para a gente, mas temos também, por exemplo, o minério de ferro, né? Todo mundo sabe que o Brasil produz muito, vende muito para a China, principalmente, e que para a gente é muito relevante, ainda mais para a gente aqui de Minas, a nossa produção de minério de ferro. Né? Afinal de contas, é aqui para a gente um dos nossos carros-chefes da economia, e sem ele a gente teria muita dificuldade de conseguir os padrões que a gente tem, pelo menos aqui em Minas, em termos de desenvolvimento econômico. Né? Então, para a gente é muito relevante proteger a indústria do minério de ferro para que a gente possa crescer enquanto país e ter esse superávit aí que é tão importante para a gente. E aí, a gente pode se perguntar como que se seleciona os projetos que vão entrar na política pró-minerais estratégicos. E essa seleção ela vem justamente por meio do Comitê Interministerial de Análise de Projetos Minerais Estratégicos, CTA-PME. Então, vocês vão ver que é um comitê que ele é composto pelo MME, que desempenha a coordenação e tem o voto de qualidade em caso de empate, a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI, a Secretaria Especial do Programa de Parceria e Investimento do Ministério da Economia e, por último, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí você pode perguntar o seguinte: por que ter voto de qualidade se tem 5 pessoas votando? Não são todos os projetos que têm cinco entes votando. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele só vai participar daqueles assuntos que envolvam terras raras e alta tecnologia. Então, para todos os outros assuntos que não são esses dois, somente participam das discussões do CTA-PME esses outros 4 players. Então, por isso que pode dar a votação empatada, 2 contra 2. Né? Então, o voto do ME passa a ser esse voto de qualidade para desempatar em caso de empate. Então, eu já adiantei para vocês o que a competência do CTA-PME é justamente essa definição, para fins de apoio ao licenciamento ambiental, dos projetos que vão passar a compor a política pró-minerais estratégicos e vão ter esse apoio institucional do governo, né, do Poder Executivo, para que possa implementar esse projeto e dar um avanço maior em termos de caso tenha dificuldade no trâmite do licenciamento ambiental. Durante a análise do CTA-PME,
podem ter 4 situações possíveis, né? Lembrando que as reuniões do CTA-PME são reuniões, em regra, né, reuniões ordinárias a cada 2 meses, podem ter reuniões extraordinárias, mas as ordinárias são a cada 2 meses, e por reunião são 8 processos que são analisados. Isso aí tudo está em norma, né? Está na resolução conjunta número 01 de 21. E em cada um desses processos, o projeto pode ser habilitado sem pendência, né? Então, um sinal verde aí para que o projeto possa entrar na política para minerais estratégicos. O projeto pode ser habilitado, mas com pendência, né? Então, é um sinal amarelo, vamos dizer assim. O projeto está apto, mas tem alguma questão a ser cumprida para que, de fato, possa entrar aí na política para minerais estratégicos. Então, seria alguma questão a ser respondida para que, de fato, aquele projeto seja considerado apto. Processo pendente de decisão, que seria aquele caso em que existe uma exigência que não permite ainda habilitar aquele projeto para a política, né? Então, o CTA-PME formula a exigência para que possa decidir se aquele projeto é apto ou não a entrar para a política para minerais estratégicos, e o projeto não habilitado, que de fato é uma situação que vai ser arquivado o processo, né? Então, é aquele caso em que, basicamente, por exemplo, o projeto em análise não se enquadraria naqueles minerais enquadrados como minerais estratégicos que a gente viu já 2 slides atrás. E aí, em relação à decisão do CTA-PME, existem alguns itens a serem observados para que o CTA-PME possa tomar sua decisão, que seria a presença da substância mineral na relação de minerais estratégicos, né, obviamente, até porque não faria sentido que esse mineral não tivesse no rol previsto pela norma. A ocorrência efetiva ou potencial de questão ambiental passível de ser dirimida, até porque, considerando que um dos critérios a serem avaliados na política é justamente que se dependa de alguma atuação do Poder Executivo para dar um suporte para o licenciamento ambiental, né? Então não faria sentido que não houvesse ali questão a ser dirimida, que dependesse dessa maior articulação, diálogo, né? Um maior apoio do governo para viabilizar esses projetos, e a relevância do projeto para ampliação da produção nacional de mineral estratégico. Isso aqui eu confesso que eu acho um pouco subjetivo, né, essa relevância. A norma não traz uma definição muito clara do que ele considera como relevância, mas fato é que é algo a ser observado para que seja apto a entrar na política. No site do MME tem uma página destinada ao CTA-PME e que nessa página tem a relação de projetos habilitados e não habilitados. Então, isso é público, de fácil acesso. Vocês vão ver lá todos os projetos que já passaram por análise e todos aqueles que foram ou não habilitados para a política para minerais estratégicos. Né? Foram habilitados aqueles que cumpriram esses itens que a norma prevê a ser observados para fins de aprovação para a política. Passando essa parte mais geral, eu trouxe um pouco de dado aqui para a gente, porque eu acho que é o que agrega, né, para a nossa discussão, no fim das contas, para a gente ver o tanto de fato é importante esse tipo de debate. No caso, por exemplo, do nióbio, esses dados que eu tirei aqui foram dos estudos da Fundação Gorsex para o PNM 2050, que eu já tratei com vocês. O Brasil, ele produz 88% do nióbio do mundo. Isso é muito relevante, né? Considerando que a segunda posição é o Canadá com 10% e o resto do mundo inteiro com 2%. Então, isso aqui é quase que óbvio, né? O dado fala por si só o tanto que o Brasil é relevante em termos de produção mundial de nióbio. E por isso que o Brasil realmente deve manter essa hegemonia, considerando que certamente isso é relevante para a gente em termos de produção. E eu trouxe aqui um quadro na direita com as aplicações do nióbio. Vocês vão ver que ele tem várias utilidades, né? Então, por exemplo, aço de alta resistência, ou então baixa liga, superliga, ou então indústria aeroespacial, indústria ótica e eletrônica, supercondutor, tomógrafo, acelerador de partícula e o item final que é bastante importante, que é a bateria de veículo elétrico.
Só que atualmente o nióbio não tem tanta utilização para essa bateria, isso é um uso futuro. E para a gente, isso certamente é uma oportunidade, né? Considerando que é um uso que hoje em dia não é muito comum e que o Brasil tem essa produção tão relevante de nióbio, é algo a mais que pode ser explorado aí para a gente em termos de tecnologia. E justamente por isso que a Fundação Gorsex projeta uma produção de nióbio no Brasil altíssima para 2050. Se a gente for comparar, por exemplo, com 22, que é a nossa situação atual, é uma produção 3 vezes maior de projeção, considerando o uso atual e considerando o uso futuro desse minério. Então, se ele é tão útil assim para a gente, e a gente tem em abundância e consegue explorar, exportar e usar internamente, de fato é algo a ser incentivado por meio da política para o mineral estratégico. E a Fundação Gorsex coloca um ponto muito interessante aqui para a gente e que faz muito sentido no contexto do Brasil, que sendo um país que carece de muita industrialização. Então, não faz sentido a gente ter uma indústria extrativa muito forte sem que se trabalhe na verticalização da produção e na implantação no Brasil de unidade fabril que vai de fato utilizar esse nióbio. Né? O Brasil é um grande exportador de nióbio, só que a gente não tem uma indústria forte aqui dentro. Né? Então, a Fundação Gorsex colocou isso como um ponto a ser observado, considerando aí essa janela de oportunidade. Né? A gente está num momento em que, tendo uma abundância tão grande desse minério aqui no Brasil, a gente deveria ter um cuidado maior em ter essa implantação de unidades fabris que vão, de fato, utilizar, né, que vão utilizar esse minério para poder fazer um material com produto com valor agregado maior e tanto vendendo no mercado interno quanto externo, um produto com valor mais agregado do que o próprio nióbio in natura. O outro minério que eu vou trazer aqui, vou trazer muito objetivamente para não pegar o que a Stefan vai trazer para a gente, é em relação ao lítio. Né? O lítio, o Brasil hoje, em termos de produção, ocupa a quinta posição mundial. Né? Então a gente vê a Austrália, o Chile, a China, a Argentina na frente do Brasil. O Brasil tem um potencial muito grande aí pela frente para poder alcançar lugares maiores. Se a gente vê a produção, a diferença de produção entre Austrália e Brasil é muito gritante, né? Considerando que a Austrália produz por ano 55 mil toneladas de lítio e o Brasil só 1.500 nesse dado de 2021, e a gente aí para frente pode ter uma produção muito maior, né? Considerando que a gente tem hoje de incentivo à produção de lítio, a gente percebe hoje claramente esse incentivo muito maior. E o lítio aí sim, a gente vê um emprego gritante nas baterias, né? 74% do uso do lítio é voltado para a bateria de energia elétrica, né? Então, sem dúvida, ele é muito importante para a nossa transição energética. Só que o lixo também não é usado só para isso. Então, cerâmicas e vidros, 14%, lubrificante, 3%, produção de polímeros, 2%, pós de molde de fundição, 2%, tratamento de ar, 1%, e outros usos, 4%. Né? Então, a gente vê como uma relevância muito grande do lítio aqui para a gente, e a partir desses usos, sobretudo em baterias, que vão ser cada vez mais demandadas, a gente pode ter uma janela de oportunidade muito relevante para esse minério também. E a Fundação Gorsex colocou mais um ponto em relação ao lítio, também no seu relatório para o PNI 2050, que é justamente essa capacitação da indústria de transformação do minério como um todo, não somente a indústria extrativa, né? Considerando que a gente aqui no Brasil pode ter uma oportunidade muito grande de extrair esse lítio e vender esse lítio para comércio interior e exterior, mas que a gente tenha também a possibilidade de usar o lítio aqui dentro. E isso depende de uma capacitação industrial aqui no nosso país, assim como no nióbio. Né? É o que a gente chama de verticalização industrial. Não ficar preso somente no ponto da extração e também avançar para outras partes da economia que não seja somente a indústria extrativa. Né? A gente também tem esse foco na industrialização, considerando essa oportunidade que a gente está vivenciando, nesse novo ciclo de mineração proveniente do uso dos minerais estratégicos. Deixa eu avançar aqui. Então, pessoal, eu deixei mais objetivo, né, mais geral. A ideia aqui era passar para vocês o panorama
dos minerais estratégicos e da política para minerais estratégicos. A Stephanie vai descer mais um detalhe no lítio, que para a gente é muito relevante atualmente. Eu trouxe aqui duas imagens que eu acho que são muito relevantes para a gente aqui. Maria, quantas pessoas tem na reunião hoje aqui participando com a gente? 87 pessoas. 87. Lá em 2017, eu tô aqui, sou o segundo dessa figura de esse terno azul. Em 2017, nós éramos 6 no Jedmin. Isso aqui foi o nosso encerramento no ano, né? A gente tinha a missão grande aí de fazer com que as pessoas cada vez mais tivessem vontade de participar do Jedmin. O Jedmin foi criado, se não me engano, em 2015, com uma pujança grande, né? Tinha um apelo muito grande na faculdade, mas aos poucos a gente percebeu que as pessoas estavam diminuindo um pouquinho o interesse pelo direito minerário, né? Isso aí refletia claramente nas reuniões do Jedmin. No começo do grupo, o grupo estava sempre cheio, né, lá em 2015, 2016, mas com o tempo foi perdendo um pouquinho dessa pujança. E aí, em 2018, né, a gente teve a ideia de reformular o formato do grupo. A gente tentou tratar de alguns assuntos mais elementares do direito minerário para chamar as pessoas de volta ao grupo, né? Então, em 2018, a gente conseguiu retomar um pouco da nossa da atenção da faculdade ao Jedmin, né? A gente fez um evento presencial lá na faculdade, um seminário muito interessante sobre direito minerário, coisa que até então nunca tinha tido. Então, isso aqui é só para reforçar a importância do Jedmin para a gente. E sem dúvida, quem veio depois de mim, do Matheus, Giovana, a Fabi, a turma que está hoje, né? A Maria, o Maicon, o Danilo, o Marcos, estão trazendo ideias novas aí para o grupo, que certamente estão deixando cada vez maior, né? Na pandemia, ele veio a ter esse formato aí virtual, que sem dúvida nos deu uma capilaridade maior. Então, eu fico muito contente e agradecido, né, em ver o empenho de vocês com o nosso grupo, que certamente ele abre muita porta para a gente que está começando nessa atuação em direito minerário. Então, pessoal, é isso. Agradeço vocês aí pela atenção e por ter participado aí comigo. Eu não sei, Maria, se alguém teve uma pergunta, talvez seja melhor a gente debater mais no final. Mas aí vocês, né, que estão liderando, vocês podem ver qual que é a dinâmica melhor para a gente aqui. Eu vou pedir para o pessoal, caso alguém tenha uma pergunta, esperar o final da reunião, porque aí a gente tira todas as dúvidas, pode mandar no chat ou pode levantar a mão também, que a gente vai resolver no final. Muito obrigada, viu, Thiago, pela exposição, foi ótimo. Agora eu vou passar a palavra para a Stephanie. A Stephanie, ela é advogada também de direito minerário do Sescom Barrier, e ela presta assessoria jurídica a empresas de direito minerário, sobretudo em matérias que envolvem segurança de barragem, gerenciamento de crise e regulatório minerário. A Stephanie, ela é graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos, pós-graduada em Direito Corporativo pelo IBMEC e atualmente é membro da Comissão de Direito Minerário da OAB. Muito obrigada, viu, Stephanie, por ter aceitado o nosso convite, e você está com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Maria pelo convite. É realmente um prazer para mim estar aqui conversando com vocês. Já tive a honra também de debater aqui no grupo, acho que no final de 2021, sobre descaracterização de barragens. E eu acho que o número de pessoas, não me lembro de terem tantas pessoas participando, então fico realmente muito feliz e muito impressionada com a dimensão que o grupo tá tomando e muito feliz por termos tantas pessoas engajadas aí no estudo do direito minerário. E não posso deixar também de dizer que é um prazer dividir esse painel aqui com o Tiago, que é meu colega, meu amigo. E acho que é um assunto que a gente vem debatendo muito, né, Tiago? Isso aí. Essa questão dos minerais estratégicos, da transição energética, do próprio lítio. É um assunto que está muito em foco, né, nos últimos tempos, então acho que foi bem legal vocês terem abordado esse tema, escolhido esse tema para a gente abordar aqui. Vou compartilhar minha tela. Prazer é meu, tá, Stephanie? Um pouquinho atrasado, para não te interromper. Vocês me falam quando vocês estiverem vendo, por favor. Está compartilhando já. Bom, então, pessoal, dando continuidade aqui, eu não estou vendo vocês, tá? Então, Stephanie, se você quiser oi, colocar no modo apresentação, que não está no modo apresentação ainda não. eu já coloquei.
Não tá ainda não? Não. Peraí. Agora deu? Não, ainda não. Uai, peraí. Deixa eu compartilhar a tela ao invés de compartilhar o aplicativo. Gente, vocês me perdoem, tá? Pela ignorância aqui. Né? Imagina. Compartilhar. Agora deu? Tá, não tá em modo apresentação. Agora foi. Ah, beleza, ótimo. Bom, então vamos lá. Dando continuidade aqui, né, à exposição do Tiago, eu vou entrar um pouco mais em detalhe na mineração de lítio, né, que é o mineral que está aí realmente sendo foco de diversas discussões aqui no Brasil e no mundo. Bom, o lítio, quando que ele foi descoberto, né? Os primeiros registros de descoberta dele foram no final do século XVIII, inclusive existem informações de que foi descoberto pelo José Bonifácio de Andrada. Essas informações não são oficiais, mas achei bem interessante quando eu li essa informação. Posteriormente, quando que esses depósitos de lítio realmente começaram a ser explorados, foram só no século XX, com o aumento da demanda, né, pelo lítio como componente-chave de baterias, e essa discussão sobre a evolução tecnológica, e nos últimos anos o lítio ganhou ainda mais foco em razão da necessidade de uma transição energética, né? A gente vê aí muito se discutir sobre a necessidade de abandonar essas fontes, as principais fontes de energia, né, que emitem gases e contribuem para o efeito estufa. Então, o lítio, por que ele é tão importante? O Tiago já até mencionou, mas a grande importância dele é porque ele é um excelente componente, um dos principais componentes para a bateria de íon lítio. E essa bateria, ela, né, tem alta capacidade, ela é utilizada principalmente em dispositivos eletrônicos, nos veículos elétricos, que são essenciais para a mobilidade elétrica, né, essa transição energética. E, além disso, elas são utilizadas para armazenamento de energia proveniente de fontes renováveis. Então, por que é tão importante? Energia solar e eólica, a gente não consegue garantir quando que vai ter vento, quando vai ter sol. Então, é muito importante eles utilizarem baterias de alta capacidade que consigam armazenar a energia por muito tempo para que ela possa ser utilizada quando necessário, né? Ainda que não se garanta que haja sol e vento. Então, essas são as três grandes utilizações aí da bateria de íon lítio atualmente. No contexto mundial, a gente tem, eu trouxe até aqui esse gráfico que eu peguei de um estudo do Serviço Geológico do Brasil, que ele mostra as principais reservas de lítio no mundo em 2022. Então, a gente vê aqui, né, que o principal, aqui nessa lista, o principal detentor das reservas de lítio no mundo é o Chile, segundo é a Austrália, seguido pela Argentina, China, Estados Unidos e outros. Esse gráfico, na verdade, ele não é 100% fidedigno, porque existem informações de que o principal, até então, a principal reserva de lítio do mundo é o Salar de Uyuni, na Bolívia, que é um grande destino aí turístico, né? E até então ele era considerado como a principal reserva de lítio do mundo. Por que ele não costuma aparecer aqui nos gráficos, né? A Bolívia... Oh, desculpa, pessoal, vou espantar um mosquito aqui. Saiu do slide. A Bolívia, ela não divulga os dados oficiais, então, por isso que ela não aparece aqui. Mas existem essas informações de que é a maior reserva de lítio do mundo. Recentemente, acho que foi até no mês passado, saiu uma notícia de uma nova descoberta nos Estados Unidos de um depósito de lítio de 40 milhões de toneladas métricas, que seria, acho que, o dobro do Salar de Uyuni. Então, pode ser que essa seja a principal, maior reserva de lítio do mundo.
tá? A gente olha para esse gráfico e aí a gente pensa, nossa, então o Chile é o maior produtor, né? Por que o Chile não está sendo o maior produtor? Porque não basta ter a reserva de lítio. O país, né, precisa ter capacidade de extrair, produzir aquele mineral, produzir o lítio com a tecnologia adequada, né? Então, o que a gente vê aí de maior desafio, que eu vou falar um pouco mais para frente, é justamente esse: os países não têm necessariamente a tecnologia adequada, né? Enfim, políticas públicas para que eles realmente consigam ser um grande produtor de lítio. Tá? Então, quando a gente vê esse gráfico, não quer dizer que quem tem a reserva mundial, a maior reserva, né, de lítio, é realmente o maior produtor. Em relação a esse novo dado, né, dos Estados Unidos, eu li também que um dos grandes desafios em relação a essa área, existe muita oposição lá na área em relação à atividade de mineração de indígenas e da própria NASA, porque a NASA utiliza, eles querem bloquear essa área e outras áreas, né, também, porque eles utilizam essas áreas para calibrar medições de satélite. Então, embora os Estados Unidos seja um país, né, que tenha, a gente sabe que tem tecnologias muito avançadas e tudo mais, mas isso pode ser um grande desafio para que ele realmente ocupe aí um lugar de destaque em relação a essa reserva de lítio que foi recentemente identificada. Stephanie, desculpa te interromper. Você pode só ocultar aí o compartilhamento, porque não dá para ver alguns dados na tela. Desculpa. Imagina. Obrigada, tá? Nada. Bom, então, aqui só algumas notas que eu fiz, que né, eu acabei mencionando. Não basta ter a reserva do mineral, o país precisa ter a capacidade tecnológica de realmente processar e chegar no produto final, dando continuidade às cadeias produtivas. Outro ponto que é extremamente relevante, que não basta a reserva ser enorme. A gente precisa avaliar qual que é a categoria daquele lítio, né, encontrado e qual que é a tecnologia, se eu vou precisar de uma tecnologia extremamente avançada para conseguir extrair o melhor daquele mineral, ou se uma tecnologia um pouco mais básica já seria, né, capaz de extrair. Então, isso é muito relevante. E outro ponto extremamente relevante e importante aí, que é crucial no posicionamento de cada país, são desafios econômicos. Então, por exemplo, eu falei aí da Bolívia, né? A Bolívia e a Argentina são exemplos de países com grandes reservas de lítio, mas a gente sabe que são países que estão passando, né, por crises econômicas, políticas, sociais muito graves, então isso acaba por dificultar a atração de investimentos, desenvolvimento das tecnologias e acaba atrapalhando realmente que esses países estejam na frente, né, na mineração de lítio. Então, para que isso seja possível, né, para superar esses desafios, é essencial que os governos se dediquem a criar políticas minerais para fomento da atividade. E é isso aí, como eu falei, né, a China, por exemplo, a gente vê que ela é ela está aqui em quarto lugar no ranking aqui de quem tem maior reserva mineral de lítio, mas ela é considerada uma das principais produtoras porque a China ela tem capacidade tecnológica, né, para realmente produzir o lítio da melhor forma possível. Então, esse dado é extremamente relevante. No Brasil, a mineração de lítio ela começou a ser desenvolvida no final dos anos 1960. A empresa Orquima iniciou a produção de carbonato de lítio e depois, em razão de dificuldades enfrentadas, eles precisaram paralisar a produção. Posteriormente, em 85, a CBL, que é né, uma empresa que ainda atua aqui no Brasil, na mineração de lítio, ela foi constituída visando suprir a demanda nacional do mineral, né? Porque ainda demandava muita importação, então, em razão disso, eles desenvolveram
a CBL para suprir essa demanda nacional. Recentemente, foi descoberto, né, esse potencial enorme do Brasil como produtor de lítio. O Serviço Brasileiro Geológico fez um estudo, fizeram realmente uma pesquisa muito aprofundada em relação aos depósitos de lítio e encontraram os depósitos e, em razão disso, isso tem despertado interesse muito grande de investidores, empresas internacionais, etc. Prova disso é que, em 2022, a ANM registrou 417 requerimentos de pesquisa, e se a gente comparar entre 2017 e 2021, foram registrados 317. Então, em apenas um ano, o Brasil registrou, a gente registrou 100 a mais do que entre 17 e 21. Bom, em relação a políticas públicas, né? O Tiago já mencionou aí um pouco o decreto 10.667. O Brasil vem aí investindo, né, dando atenção ao desenvolvimento de políticas públicas para o fomento de produção de minerais estratégicos. Então, o decreto 10.657, que é o que o Tiago já mencionou. Além disso, em 2022, foi publicado o decreto 11.120, que ele flexibiliza o comércio exterior de lítio. Até então, era necessário, as normas anteriores, elas previam a necessidade de autorização prévia para que fosse possível a exportação do lítio, e esse decreto derrubou essa regra. Então, é algo muito importante que facilita, né, realmente, diminui a burocracia para que a gente consiga exportar o mineral e acaba fomentando o desenvolvimento do setor, né? O Ministério de Minas e Energia também já divulgou que pretende investir cerca de 15 bilhões até 2030 na produção de lítio, e o BNDES também está com algumas políticas, desenvolvimento de algumas políticas extremamente importantes e relevantes, e uma delas é um fundo de capital para minerais estratégicos que eles pretendem lançar ainda esse ano. A gente esteve na Exposibran, né, Tiago? E aí tinha um representante do BNDES e ele falou bastante sobre as políticas que eles estão desenvolvendo, e acho que isso vai ser essencial para que realmente o Brasil atraia os investimentos e que realmente possibilite que os próprios empreendedores consigam, né, desenvolver aí a atividade. Recentemente, aqui em Minas Gerais, né, a gente teve a notícia do lançamento do Vale do Lítio. O que é o Vale do Lítio? O Vale do Lítio é um programa que o governo de Minas Gerais, com apoio do IBRAM e também apoiando o Ministério de Minas e Energia, lançou na Bolsa de Valores de Nova York, na Nasdaq, para atrair investimentos realmente para a área do Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha, como a gente sabe, né, é uma região que sofre muito aqui em Minas Gerais, com problemas econômicos, sociais, e é uma região que foi identificada uma reserva de lítio extremamente relevante. Então, esse programa foi lançado no ano passado, em maio desse ano, justamente para atrair os investimentos para que a gente possa ter um desenvolvimento dessa região. Então, o Vale do Lítio é muito promissor, ele tem sido aí, acho que uma promessa de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, acho que tem oportunidade, né, de colocar o Vale do Jequitinhonha como uma das principais regiões mais avançadas economicamente, e aí, né, socialmente, caso realmente a gente consiga atrair esses investimentos. Acho que vai ser muito interessante, muito importante para a região. Bom, e aí falando dessa área, né, a gente já tem, além da gente ter o registro da CBL e da AMG, que são as duas empresas que até então executavam a mineração de lítio aqui no Brasil, recentemente a Sigma começou a operar a planta GreenTech, que eles chamam de planta GreenTech, que é uma planta que eles consideram que eles produzem o lítio verde, que é uma das mais relevantes produção do lítio verde no mundo. Eles consideram, eles
eles deram esse nome, né, o termo, eles se referem a uma abordagem totalmente sustentável. Então, eles buscam minimizar os impactos ambientais associados e promover práticas socialmente responsáveis na mineração de lítio. Então, a Sigma tem sido extremamente relevante, também muito importante e tem sido o foco aí mundial nas discussões em relação à mineração de lítio. Bom, quais são os principais desafios, né, que a gente tem pela frente? Acho que o principal desafio de todos, e que o Thiago já até mencionou, é a necessidade de agir rápido, porque as tecnologias elas avançam em uma velocidade, né, inimaginável, e além disso, com isso, né, com as tecnologias, com o avanço da tecnologia, cada dia que passa surge uma nova, né, uma nova fonte de energia, uma fonte de baterias, enfim. Então, a gente precisa acompanhar, realmente aproveitar a oportunidade que existe agora para que a gente consiga acompanhar aí essa demanda, né? Então, a China mesmo já saiu uma notícia de que a China está pesquisando bateria de sódio. Então, realmente, acho que é muito importante agir rápido para que a gente realmente aproveite essa oportunidade. Além disso, é necessário garantir uma segurança jurídica, né, para o empreendedor e para o investidor, e isso é necessário, né, vai ser feito através de políticas públicas, em conjunto com o setor privado. Além disso, a gente ainda tem aqui no Brasil um desafio enorme, que é o prazo da mineração, que a gente sabe que é extenso, então seria importante a gente tentar reduzir esse prazo para que a gente não perca essa oportunidade de agir agora. A incerteza de demanda futura, né? A gente sabe que atualmente a demanda é enorme, mas amanhã a gente pode, como eu falei, descobrir uma outra fonte de energia para a produção de baterias, e aí esse mineral não vai ser tão importante mais como é agora. Temos aqui também extremamente relevantes conflitos com comunidades, povos indígenas, isso acaba dificultando bastante a atividade. O impacto ambiental e social, que é inevitável, né, na atividade minerária, então é um desafio também aí naturalmente para a mineração do lítio. Além disso, os fabricantes de baterias, eles delimitam requisitos, configurações complexas, né? Então, muitas vezes é necessário que realmente a gente tenha uma tecnologia extremamente avançada para conseguir extrair do mineral, daquela reserva mineral, um mineral que realmente vai ter um grande potencial econômico e vai atender a demanda, né, dos fabricantes de bateria. E o que eu já falei da necessidade das políticas governamentais e regulatórias. Então, a gente vê que o Brasil tem se atentado, né? A gente tem visto aí muitas discussões em torno da mineração de lítio, o governo está atento, então, acho que a gente tem tudo para realmente ocupar um papel muito relevante em termos de mineração de lítio no mundo. Acho que o Brasil tem grandes chances de se posicionar aí como um dos principais produtores de lítio e fornecedores de matéria-prima para bateria, que é tão necessária, né, para a transição energética. Resta saber se vamos aproveitar essas oportunidades. Obrigada, pessoal. Acho que o tempo é curto, então eu tentei passar aqui mais rapidinho, mas estamos à disposição aí para as discussões e eventuais dúvidas. Obrigada, Stephanie, pela exposição. Pessoal, quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão, abrir o microfone ou então mandar no chat mesmo. Bom, já que ninguém está tendo a dúvida agora, eu vou começar para tirar uma dúvida também. Primeiramente, agradecer a Stephanie e Thiago, uma ótima reunião. Oi. E aí, é um tema
Danilo, tá travando um pouco. É, Discussão agora, a atualmente. gente não tá. E a pergunta que eu queria fazer, Danilo, a gente não conseguiu te ouvir. Se quiser perguntar pelo alô, chat, estão ouvindo? Danilo, fica à vontade. Pode falar, Dan, tô ouvindo. Estão ouvindo agora? Agora sim. Só agradecer, né, pela reunião, ótima reunião. E a pergunta que eu queria fazer é como é que o CTA-PME, ele decide quais são os projetos que são relevantes no momento? As empresas vão enviar para eles projetos para análise ou eles vão fazer um estudo mais geral do mercado? É o seguinte, Danilo, esse requerimento ele é apresentado com base em um modelo que está no anexo da Lei 1065, do Decreto 10.657. Então, lá tem um requerimento em que um modelo, né, que tem que apresentar as informações a serem avaliadas pelo CTA-PME. O CTA-PME vai avaliar aqueles três itens que a gente passou no começo, né? Então, seria o enquadramento daquele minério como mineral estratégico, isso é essencial, obviamente, a existência ou não de algum tipo de questão a se dirimir em termos de licenciamento ambiental, até porque a política para o mineral estratégico existe para isso, né, para buscar uma maior interlocução e diálogo com o poder executivo responsável por aquele licenciamento, então de modo a que aquelas entidades envolvidas no CTA-PME possam contribuir para destravar aquele licenciamento em algum ponto que tiver pendente de avaliação, né, dar esse suporte por parte do Estado para o empreendedor e também avaliar a relevância do projeto, que é aquele ponto que a gente conversou, que é um item um pouco mais subjetivo, né? Essa questão de relevância acaba que depende muito da avaliação de quem está no comitê. Certamente, quando a gente fala em mineral estratégico, o momento é muito relevante. Então, o que a gente trouxe aqui, a Stephanie trouxe muito bem, e eu introduzi no começo, é a questão da oportunidade. Né? Se fala muito na necessidade do Brasil não perder essa oportunidade, em relação ao lítio, por exemplo. Né? Tem vários outros minerais estratégicos que a gente também tem uma janela muito relevante aí pela frente. É o caso, por exemplo, do nióbio, que o Brasil domina a produção mundial, com 88% da produção do mundo focada no Brasil, e também o caso do potássio, considerando que o Brasil hoje é um grande produtor agrícola e depende desse minério para fertilização, sendo que, como fertilizante, desculpa, sendo que a guerra entre Rússia e Ucrânia tem prejudicado aí esse fornecimento aqui para a gente. Então, eu não sei se respondi a sua pergunta claramente, mas com base nesse modelo do decreto e também expondo todas as questões que vão ser avaliadas aí pelo comitê. Respondeu sim, muito obrigado. Boa noite, gente. Desculpa atrapalhar aqui. Primeiramente, agradecer pela excelente exposição da Stephanie e do Thiago. Só pegando um gancho, talvez, nessa pergunta que o Danilo acabou de falar, só para ver se eu consegui compreender ao certo, né? Você falou que as decisões do CTA-PME ainda são meio subjetivas, mas de acordo com as decisões que já houveram, existe algum entendimento de argumentos que estão sendo tomados pelo comitê para definir alguns projetos como de grande relevância para o cenário atual, ou ainda está bem subliminar, bem obscura essa análise do comitê? Eu diria que essa questão de ser subjetivo é só em relação à relevância, né? Em relação ao enquadramento como mineral estratégico, é um dado objetivo, e também a questão de alguma questão a ser dirimida no licenciamento ambiental é muito caso a caso. Na minha visão, a relevância que é algo mais subjetivo. Falar que existe quase que uma jurisprudência, né, com base na sua pergunta, para ser muito sincero, eu não sei dizer se já se construiu um conhecimento sobre o que é um entendimento sobre o que é relevância, né? A gente tem lá no site do MME, no portal do comitê, os projetos já habilitados, né? Certamente passa pela relevância a questão do momento, que a gente falou já aqui bastante, né? Dessa oportunidade de se empregar aquela produção daquele minério, também em relação
a próprio mercado daquele minério, né? Porque, no fim das contas, não faz sentido que se explore algum tipo de mineral que não tem mercado, o que talvez aconteceu muito com o lítio durante muito tempo, né? O lítio sempre esteve aí, mas o mercado consumidor do lítio era relativamente reduzido, né? Então, esse boom do lítio, ele caminha muito junto com a própria utilização dele nas baterias, né? Então, o fato de se ter uma tecnologia que vai empregar o lítio atualmente, certamente é muito relevante para que esse projeto vá para frente, mas te falar um critério objetivo em termos de relevância, eu não sei te cravar sobre isso, mas acho que vai ser um pouco complicado a gente ter essa definição clara, muito em razão da quantidade de minérios que a gente pode tratar como estratégico. Então, uma avaliação que serve para o lítio não serve para o potássio, por exemplo. Uma avaliação que serve para o nióbio, ela talvez não seja para o minério de ferro. Uma avaliação para o molibdênio vai ser uma e para o enxofre vai ser outra, né? Então, eu acho que nesse nosso contexto, o caso a caso vai contar demais, até mesmo em razão da grande gama de minérios quadrados com minerais estratégicos. Perfeito, Thiago. Muito obrigado. Acho que a Isabelle quer perguntar. Isabelle, fica à vontade. Oi, Thiago. Oi, Stephanie. Boa noite. Tudo bem? A gente está acompanhando já há algum tempo essa questão do boom do lítio, não somente na esfera do licenciamento, mas também no processo administrativo da ANM, né? Em algumas consultorias, eu vi a dificuldade, por exemplo, antigas mineradoras que exploravam areia ou feldspato, aí teve o boom do lítio, né? E a dificuldade de aditamento da substância no âmbito do processo minerário. A minha dúvida é, seria possível alguma alternativa da ANM frente a essa nova tendência do lítio de se alterar a substância no processo minerário? Quer falar, Thiago? Pode responder, depois eu complemento, se tiver alguma questão a mais a pontuar. Isabelle, eu particularmente eu não tive notícia de nenhuma medida ou pretensão aí da ANM em relação a isso. Mas eu acho que assim, acho que é importante talvez o setor, né, identificando essa dificuldade, identificando um problema aí comum, acho que é um assunto, um tema extremamente relevante para que seja levado para a ANM para, né, talvez buscar aí alguma solução prática, né, de facilitador para esses casos específicos. Mas eu realmente não tenho visto, não ouvi falar de nada que a agência tenha pensado em agir em relação a isso, não. Você já tinha? Não conheço. Assim, essa questão do aditamento é um problema para o setor como um todo, né? Todo mundo passa por essa dificuldade em razão da morosidade, né? Não do trabalho em si, mas da quantidade de processo também, frente ao número reduzido de servidores que a agência tem, né? A gente viu essa greve recente muito em razão disso, né? A ANM muito pouco suprida de servidores frente à demanda que é muito alta. Certamente, né, a gente tem certeza que a ANM conhece a necessidade que a gente tem hoje do lítio e a janela de oportunidade, então isso aí, sem dúvida, é um ponto a ser trabalhado, né, no caso a caso. Em relação a uma iniciativa normativa, né, vamos dizer assim, de uma preponderância do lítio em relação a outros minerais, não conheço, mas é, é, talvez seja difícil isso, até para não evitar que outros processos deixam de ter andamento, mas certamente esse contato com o servidor da agência vai ser muito importante, até para passar para ele essa necessidade, né, a importância da gente ter essa celeridade. Fazendo um paralelo, por exemplo, o setor de rocha ornamental depende muito do timing do processo, né? Rocha ornamental, a gente sabe muito bem que o caráter da beleza da pedra conta muito. Então, se hoje, por exemplo, o mármore preto é muito cobiçado, daqui 2 anos pode ser que o mármore branco seja muito cobiçado.
E o setor de rocha ornamental trabalha muito bem isso com a agência, né? Utiliza muita utilização, consegue ter um pouco mais de celeridade para que, né, consigam viabilizar as suas atividades. Então, a agência deve estar atenta, né, a essas peculiaridades para, de novo, não perder a janela que a gente tem aberta aí de oportunidade. Obrigada, Stephanie, obrigada, Thiago. Eu também entendo dessa forma, sabe, Thiago? Porque para mim, parece que para o empreendedor também, né, no sentido, se ele está lavrando areia e viu que na propriedade dele ele tinha condições, né, e de lavrar o lítio, ele achou a substância do lítio, é muito mais vantajoso não só para ele, como para a sociedade como um todo, né? Então, é uma perspectiva, talvez, para se analisar futuramente na ANM, essa possibilidade de editamento nos pais ou no próprio relatório final de pesquisa, o que não tem hoje, né? Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não tendo perguntas, eu quero agradecer de novo ao Thiago e à Stephanie por terem aceitado o nosso convite do GEDMIN. Acho que esse tema é muito relevante e vocês fizeram uma excelente exposição, então, obrigada mesmo. Obrigado, Michael, pessoal. Danilo, alguém quer falar alguma coisa? Eu Marcos? somente agradecer ao Thiago, a Stephanie, excelente exposição. Bom, vocês puderam perceber porque que a gente sempre chama eles. Mas, enfim, é isso. O GEDMIN, desde o começo, o Thiago é testemunha disso, foi proposto como um espaço de debate para a gente poder discutir o direito minerário, que é algo que, infelizmente, não nos é proporcionado dentro da sala de aula. Enfim, é só agradecer a vocês, Thiago, Stephanie, também aos meninos, Maicon, Maria Raquel e Danilo, e a todas as pessoas que estiveram presentes. Obrigado. Hoje a gente Só teve agradecer um mesmo a todo quórum de mundo. 98 pessoas, foi excelente também. Então, obrigado aí, gente. Isso aí. E parabenizar vocês, né, pessoal, pelo trabalho. Isso aí, se o quórum foi grande assim, é porque vocês fizeram um trabalho grande de divulgação também, que não adianta nada também a gente expor por aqui se não tiver o trabalho de vocês de organização, de marketing também, das reuniões. Parabenizar a Stephanie também, que foi excelente, como sempre. E é isso. Obrigado. Muito Obrigada, obrigado, pessoal. pessoal. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite, Maria, Marcos, Maicon, Danilo. Parabéns pela organização, por estarem à frente aí de um grupo tão relevante. E parabéns, Thiago, também pela apresentação brilhante. E muito obrigada, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Olha, pessoal, boa Tchau. noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.